Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Reflexões e Caminho, numa série, que é titulada de mini palestra, cerca de 15 minutos, onde a gente aborda temas de elevado teor moral. Essa é a nossa proposta. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito. É uma palestra que eu já realizei, claro, com mais tempo, Uma palestra que eu já realizei em vários lugares, chamada Os Três Tenores de Jesus. Legal, né? Já fiz essa palestra para mocidade, para evangelização de adultos, em palestras doutrinárias também. Aqui a gente vai ter uma proposta mais simples, mas com menos recursos tecnológicos, certo? Mas a boa vontade é a mesma, a dedicação é a mesma. Os três tenores de Jesus, vocês vão ver. Para a gente começar, vamos conceituar primeiro o que é tenor, para a gente entender o porquê, o tema dessa palestra. Tenor é o tipo de voz masculina mais aguda produzida, sem recorrer à técnica de falsete, dentro do registro modal. Termo técnico, Sua extensão vocal vai do Dó 3 ao Fá 4. Em trabalho solo, o alcance chega até o C5 ou mais. O extremo grave é o G2. E o extremo agudo depende do tenor, com alguns que conseguem emitir até mesmo um D5. Para efeitos de fixação, você quer tá ficando com o cabelinho grisalho, ou gosta da cultura clássica, óperas e etc. Vamos trazer 3 exemplos que são tenores famosos. Gravaram até um CD chamado Os Três Tenores, famosos nas Olimpíadas de 92. Plácido Domingo, Luciano Pavarotti e José Carreira eram tenores, e muito amigos também entre eles, São tenores. Mas se a gente aplicar esse conceito de tenor ao espiritismo, como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou dizer, dentro do espiritismo, pegando 3 exemplos, quem seriam os tenores? Melhor, quem seriam os 3 tenores do bem? Porque eu vou usar alguns personagens que não são da doutrina espírita, diretamente. Bom, ao invés de a gente usar o vozeirão, vamos usar o vulto moral. Ou seja, os tenores terão grande vulto moral. Beleza? Vamos lá. Em outubro, mês de outubro, nós temos 3 tenores que marcam o seu reencarne, ou seja, reencarnaram ao longo da história da humanidade em outubro. 3 tenores. Nesse mês de outubro, celebramos nas casas espíritas, em algumas igreja católica, o nascimento desses caras, Na Ásia, na Índia também, um desses tenores ele é reverenciado. Eu estou falando de Mohandas Mahatma Gandhi, que nasceu no dia 2 de outubro, Allan Kardec, que nasceu no dia 3 de outubro, e Francisco de Assis, que nasceu no dia 4 de outubro. Carreirinha, É por isso que eu costumo sou chamado para fazer essas palestras com esse tema, Então temos os 3 tenores, podiam ser outros, mas eu peguei esses, Gandhi, Kardec, Francisco de Assis são os 3 tenores da nossa palestra de hoje. Cada um desses missionários, ao seu modo, seguiram os postulados do Cristo. Perdoaram seus detratores, não é verdade? Mahatma Gandhi perdoou as pessoas que o agrediam. Kardec perdoou seus detratores na cena política, na cena dos debates, no então espiritismo nascente na Terra.
Ele nunca se deixou levar pelo revanchismo, mesmo quando seus amigos viraram-lhe as costas. Quando ele abraça o espiritismo, a codificação espírita. No seu filme, no filme brasileiro, que fala sobre Allan Kardec, é muito enfatizado isso. E Francisco de Assis também foi muito incompreendido, até mesmo dentro da Igreja Católica da sua época, por conta da sua revolução pacífica de doar os bens, que o verdadeiro tesouro a ser aquinhoado é o tesouro moral, é o amor. Ele perdoou, né? Amaram incondicionalmente. Gandhi, numa terra onde havia a estratificação, a divisão por castas de outras religiões, como os muçulmanos, os sikhs e budistas, Gandhi dizia que éramos todos iguais naquela época. Amou a todos, até mesmo os opressores ingleses. Francisco de Assis não amava a todos, até os animais, as árvores, os leprosos, os marginais da sociedade? E Kardec, cujo cérebro poderoso organizou a codificação dos espíritos, em sua firmeza sobre compreender as limitações morais e até mentais de seus detratores, de seus adversários. Esses três tenores aboliram a violência de seus atos e pensamentos. Às vezes a pessoa pode não ter aquela força física para desferir um soco, mas vibra mal, agride vibratoriamente o outro. É o mesmo impacto, mesma responsabilidade. Esses três tenores do bem, esses três missionários da luz, souberam entender as limitações morais dos outros, conforme eu já falei. Tenho a obrigação de perdoá-lo, pois eu tenho mais informações do que o outro. Que responsabilidade. Não só pensaram, não só falaram, exemplificaram a compreensão. Como falta isso nos líderes do movimento espírita, nos líderes de outros credos religiosos, não é? Compreender as limitações do outro, estimular o bem. Vamos seguindo. Kardec, Gandhi e Francisco vivenciaram o Tao. T-A-U. É aquela chamada cruz franciscana, que muitas pessoas colocam até por moda, né? Com os 3 nós, né? Que os franciscanos usam, que tem um simbolismo espetacular. Mas o que é esse tal? É essa cruz franciscana que eu estou falando? Aquela cruz estilizada, né? Parece até uma pessoa de braços abertos, na verdade. O tal é uma cruz milenar, muito mais antiga que os franciscanos. Tem origens diversas. É uma letra do alfabeto hebraico que existe desde a época dos faraós e dos impérios semitas. O tal foi abraçado e imortalizado por Francisco de Assis e sua ordem. Embora também devemos lembrar que a civilização maia usasse este símbolo com igual importância. Caramba! E o que o tal significa para todas essas culturas milenares em diversos cantos do planeta, sem Google, sem internet, em momentos históricos diferentes? O que o tal? Essa cruz linda que simboliza um homem, uma pessoa estendendo os braços, tentando abraçar o outro. O que o tal significa? Obediência, pobreza de espírito, pureza de coração. Poderoso. Poderoso. A Umbanda, lembrei agora, quando
usa o número 3 ou 3 cruzes, simboliza as almas, os espíritos benfeitores que vêm à Terra. Usam o tal também, 3 cruzes: obediência, pobreza de espírito, pureza de coração. É um dos lemas do bom amigo espiritual Joaquim. Ele sempre me fala sobre isso quando pode. Agora, vamos voltar aqui à nossa prosa. Os nossos 3 tenores, Kardec, Francisco e Gandhi, não vivenciaram a obediência, pobreza de espírito, humildade, pureza de coração. Eles não vivenciaram o tal, essa beleza, esse símbolo fantástico. Gandhi nasceu em uma família de classe média. Foi um homem do mundo, tinha seus preconceitos. Percebendo seu erro, aceitou a missão espiritual em libertar uma das nações mais populosas do mundo do jugo político-administrativo da Inglaterra sem levantar armas. Seu grito de guerra era a não violência. Pagou o mal que lhe fizeram com o bem. Gandhi defendia que todas as religiões são irmãs e chamava, conforme consta em uma carta endereçada a um norte-americano que era seu amigo, datada de 1928, o seguinte: Gandhi chamava Jesus de professor da humanidade. Que reconhecimento! E Gandhi era hindu, aquele da religião dos milhões de deuses, Deus vaca, Deus macaco, Ganesha, o homem com cabeça de elefante, que é uma filosofia milenar, com mais de 5.000 anos, lindíssima. E Gandhi reverenciava Jesus, sem desmerecer a sua própria crença. Gandhi chamava Jesus de professor da humanidade. Algumas frases de Gandhi. Abre aspas, é Gandhi falando: não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. De fato, não há nada de errado em seu cristianismo. O problema são vocês, os cristãos. Vocês nem começaram a viver segundo seus próprios ensinamentos. Amor e verdade são 2 faces de Deus. A verdade é o fim. O amor é o caminho. Fecha aspas. Que pensamento poderoso, não é? Outra frase dele: orar não é pedir. Orar é a respiração da alma. A fé é uma função do coração. Deve ser imposta pela razão. Gandhi falando. As 2 coisas não são antagônicas, como pensam algumas pessoas. Quanto mais intensa a fé, mais profunda se torna a razão. Quando a fé se torna cega, inevitavelmente morre. Fecha aspas. E peraí, isso não parece com o pensamento de Allan Kardec? Fala da fé raciocinada, que a fé é algo interior, que deve ser vivenciada. Kardec não conviveu com Gandhi. E Gandhi, sem internet, sem nada, pensava como Allan Kardec e os escritos enviados pelos espíritos superiores, através de diversos médiuns. Inacreditável. E não para por aí. Mais uma frase de Gandhi: você deve ser a própria mudança que deseja ver no mundo. Outro gigante moral, Leon Denis, fala algo parecido no livro O Porquê da Vida, publicado em 1897. Sintonia dos verdadeiros missionários. Isso em ação, minha gente, é o controle universal do ensino dos espíritos. Vários locais, várias épocas, várias pessoas diferentes falando a mesma coisa.
Isso é fantástico. Isso só fortalece a missão de Gandhi, Kardec, Leon Denis e tantos outros, que não se conheceram e falavam a mesma coisa. Ainda continuamos com Gandhi. O fraco nunca pode perdoar. O perdão é um atributo dos fortes. Outra frase. Minha vida é minha mensagem. Não parece coisa do Chico Xavier? Que vivenciou o espiritismo, que vivenciou o amor do Cristo como poucas pessoas. Incrível isso. Minha vida é minha mensagem. Mahatma Gandhi, a grande alma da Índia, que não era cristão, afirmou que se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem, mas o Sermão da Montanha tivesse sido salvo, nada teria se perdido em termos de valoração moral. Quando nos unirmos com base nos ensinamentos do Cristo, no Sermão da Montanha, teremos solucionado os problemas não só de nossos países, mas do mundo inteiro. Outro pensamento de Gandhi. E segue Gandhi falando. Os ensinamentos de Jesus sobre o amor, se aplicados, podem sanar os males da humanidade. O Sermão da Montanha, esta é a mais linda sonata de amor contida nos Evangelhos. Agora, depois de encerrarmos momentaneamente o capítulo sobre Mahatma Gandhi, vamos a Allan Kardec. Era Leon também, mas ele adota o pseudônimo de Allan Kardec. E quanto ao velho professor francês? O eminente professor Rivail teve uma carreira acadêmica brilhante. Foi discípulo de Pestalozzi, o grande patrono da educação. E até hoje, o professor Rivail é referência em muitos países como grande educador. Suas obras até hoje foram reeditadas, atualizadas, e são utilizadas ainda em muitas escolas, em muitas academias universitárias. Humilde, Rivail prefere adotar o pseudônimo, aquele de Allan Kardec, para que as revolucionárias informações que organizava, a pedido do alto, não fossem atribuídos ao seu gênio científico. Ele se anula para que a codificação brilhasse por si só. Enfrentou as perseguições da época com resignação e paciência. Na obra, O que é Espiritismo, vemos um fraterno embate, um debate como as coisas devem ser, entre Kardec e um sacerdote católico, onde, além das informações básicas sobre o Espiritismo, vemos uma amizade surgindo entre os dois contendores. Algo muito respeitoso, coisa que não se vê hoje. O que se vê hoje nas discussões é o melindre, é um falso proselitismo, é um mimimi danado. Algumas frases de Allan Kardec. Abre aspas. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Só ele poderia falar um negócio desse. E segue. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, através da voz da consciência, que fazem falar em nosso íntimo. Mas, como nem sempre lhes damos a necessária importância, oferecemos-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. O homem é assim, o árbitro constante da própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade em fazer o bem. A responsabilidade é nossa. Essa é famosa. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Esse é o verdadeiro espírita. Outro, que ele não é da autoria dele, Ele recebe.
Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora do terreiro, não é fora de lugar nenhum. Fora da caridade, material ou moral, não há salvação. E aquele outro, o pobrezinho, né, o poverelo, né, que foi adotado pelos espíritas com o título de São e tudo, São Francisco e tudo, né? Esse era o tenor que mais gritava. Isso é verdade. Nasceu rico, foi um boêmio daqueles, não perdia uma farra. Lutou em 2 guerras e foi prisioneiro nas 2. Mas a partir do chamado que recebeu, mudou radicalmente de vida, a exemplo de Paulo de Tarso. E só para esclarecer, o nome dele não era Francisco, era um apelido de Francisco. Francês, né? Francesinho. O nome dele era Giovanni. Se a gente abrasileirar, portuguesar, Giovanni é João. Bom, Francisco de Assis fundou a Ordem dos Frades Menores, que chegou a incomodar a poderosa Igreja Católica Apostólica Romana por conta da simplicidade, o ato de não possuir nada terreno. Francisco de Assis fez mais do que falou. O sermão dele era ajudando o outro, empurrando, carregando, levantando um telhado, carregando um doente, uma coisa assim. Frases de São Francisco de Assis, que são atribuídas a ele, né? Que ele escreveu pouco, mas os seus discípulos escreveram bastante. Comece, abre aspas, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente estará fazendo o impossível. É legal, né? O que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm 3 grandes privilégios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Prega o Evangelho em todo tempo. Se necessário, use palavras. Para pregar a paz, primeiro você deve ter a paz dentro de você. Bate de frente com a hipocrisia, não é? Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Não esqueçamos, a exemplo desses 3 tenores de luz, esses caras eram gente como nós, erraram muito, mas ao decidir progredir moralmente, entenderam que seria necessário abandonar os vícios. E começaram a buscar os acertos. Claro que para eles não foi fácil. A saga evolutiva de Gandhi, Kardec, Francisco é secular como a nossa, e eles continuam em evolução. Não podemos achar que eles estão no mesmo patamar de Jesus. Nós temos uma escolha a fazer. Nós podemos proceder como eles, ou seja, seguir os passos do Cristo, ou permanecer onde estamos, aumentando as nossas próprias dores. E claro, nós temos reencarnações incontáveis para seguir os passos do Cristo. Mas por que não começar hoje? Começar agora. Até o nosso próximo episódio. Compartilhe, deixe o seu joinha, deixe as suas opiniões no YouTube, abaixo deste vídeo. Ajude-nos a melhorar a vida de alguém com as suas experiências, com as suas críticas. Até o próximo episódio.